Futebol de Verdade com António Tadeia. Aquilo que o Benfica, me parece, falhou, não foi tanto na finalização, embora sim, vamos lá ver, Seferovic não é um finalizador ao nível daquilo que o Benfica precisa, foi sobretudo na criação. Os comportamentos ofensivos de uma equipa dividem-se basicamente em organização, que é a forma como a equipa na primeira fase da organização sai a jogar. Depois entra na fase de criação, que é a forma como define últimos passos para zonas de finalização e finalização. Ora, foi precisamente na zona de criação que o Benfica não esteve bem. E não esteve bem porquê? Porque a verdade é que não foi capaz de criar um volume suficiente de situações de golo face ao volume de jogo que foi tendo. O Benfica teve muito volume de jogo, mas a esse volume de jogo não teve o correspondente em termos de criação de situações de perigo. Porquê? Do meu ponto de vista, isto aqui é sempre subjetivo, porque Jesus acentuou um bocadinho a sua obsessão com o espaço interior, com o corredor central. Reparem, o Benfica jogou sempre com os alas de pé trocado. Everton destro jogou à esquerda, Pedrinho, canhoto, jogou à direita, sempre a fugirem para dentro. Pedrinho, aliás, muitas vezes a invadir o espaço central e a forçar também Pizzi a sair um bocado para a direita. Mas a verdade é que nos homens da frente ninguém foi capaz de criar pelos corredores laterais do Benfica. O Benfica não tem problemas em controlar, ou não teve problemas em controlar a iniciativa do jogo na partida de ontem contra o PAOK, também porque o PAOK não o quis fazer, não é? O PAOK previu, e o Abel Ferreira nesse aspecto esteve bem, estrategicamente previu um Benfica, e o Benfica é mais forte. Enfim, foi isso que Jesus disse no final. O Benfica tem individualmente e até coletivamente é mais forte do que este PAOK, mas perdeu. Porquê? Porque o Abel foi capaz de ler bem aquilo que o jogo poderia vir a dar, apostou num bloco baixo e compacto, embora a qualidade individual dos seus jogadores não lhe permitisse ter criado um bloco absolutamente impenetrável, não é tanto por aí, e apostou depois na segunda parte, quando o Benfica afrouxou a pressão, na capacidade para meter contra-ataques em campo. Na segunda parte o jogo mudou. E o que é que mudou no jogo na segunda parte? O Benfica piorou no jogo sem bola. A pressão não saiu tão bem. E o PAOK estaria com certeza à espera disso. É início da época, não há ainda capacidade para manter esta intensidade de jogo elevada durante a partida toda, e seria de prever que o Benfica durante esse período acabasse por cair um bocadinho os seus níveis de intensidade e não fosse capaz de condicionar tão bem a primeira fase de construção da equipa adversária. E essa primeira fase de construção do PAOK começou a sair, sobretudo pelo lado esquerdo. Foi mais por aí que o PAOK foi capaz de criar perigo, o lado esquerdo do PAOK, portanto, o lado direito do Benfica, e isso significou que o PAOK começou a ser capaz de meter alguns ataques rápidos, alguns contra-ataques no jogo e criar problemas à última linha do Benfica. E aí, aquilo que se viu, precisamente que o Benfica não foi capaz de pressionar tão bem à frente, permitiu que o adversário tivesse mais à vontade para começar a sair a jogar e dessa forma chegasse à frente com mais gente e em situação mais favorável, começou a perceber-se alguma debilidade da última linha defensiva do Benfica. Mas eu estava a falar da questão do 8. Não vejo no plantel do Benfica esse jogador. Não existe. Acho que se calhar o dinheiro que foi gasto em Weigl terá sido... Não é que o jogador seja mau, eu acho que Weigl é um excelente médio centro, é um excelente 6. Mas no esquema do Benfica, jogar com Weigl e Florentino, e acho que Florentino é um extraordinário 6 também, é perder capacidade ofensiva. E, portanto, não os vejo os dois a jogar ao mesmo tempo. Posso estar enganado, enfim, a verdade é que isso não foi ainda tentado. Portanto, eu acho que o Benfica neste momento não tem esse jogador. Não é Samaris, porque lhe falta consciência posicional, falta-lhe capacidade para ser importante também do ponto de vista ofensivo. Não é Gabriel, porque perde muitas vezes a bola, porque não é jogador para, embora seja melhor sem bola, não é tão forte como estar apto com ela. Não é Weigl, porque Weigl, já o disse, com Florentino, e embora Florentino possa perfeitamente ser o 6, também não me parece que Weigl seja o 8, portanto esse jogador não existe no plantel do Benfica. Eu até admito que ele pudesse ter sido Pizzi, porque se bem se recordam, em 2015, quando Enzo Pérez foi para o Valência, Jesus transformou Pizzi nesse jogador, no 8. Se bem se lembram, quando em 2015 Enzo Pérez foi para o Valência, Jesus fez a segunda metade da época com Pizzi a 8.
E a coisa, enfim, o Benfica já estava fora da Europa, a coisa resultou. Os jogos de maior exigência em Portugal não são assim tantos, a coisa resultou. Se eu olhar para o Pizzi de hoje, é muito difícil. O Pizzi sem bola é um jogador que não tem comportamentos defensivos para ser esse jogador. Mas se Pizzi, ao fim destes 5 anos, tivesse continuado a trabalhar aquela posição, acredito que ele pudesse ter vindo a ser esse jogador. Acontece que não trabalhou. Pizzi foi colocado outra vez na faixa quando entrou o Rui Vitória, e isso significou que as características que ele desenvolveu foram outras e não as características para jogar naquela posição. Portanto, se o Sporting chega à data do jogo contra o Aberdeen ou o Viking Stavanger e começa a revelar casos positivos, dependerá um bocadinho da DGS definir se o Sporting pode ou não pode ir a jogo. E se a DGS disser que o Sporting não pode ir a jogo, a UEFA chega aí e não está com meias medidas. Pimbas, é 3-0 e eliminados da Liga Europa, e era só isto que faltava também neste momento ao Sporting neste momento, porque o Sporting precisa, não são os 50 milhões que o Benfica perdeu, mas ainda são uns 7 ou 8 ou 9 milhões que se podem conseguir na fase de grupos da Liga Europa. Portanto, situação que já deve com certeza neste momento estar a motivar conversas profundas entre o Sporting e a DGS, e situação que deve também com certeza estar a motivar que o Sporting, ou se não deve, ou se não está, devia estar, que o Sporting consiga isolar os jogadores que não estão ainda infectados, para poder depois levá-los a jogo, é metê-los dentro de uma redoma, não os deixar falar com ninguém, porque é um jogo fundamental para o futuro próximo da equipa do Sporting. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.